Glória a Deus, bom dia, shalom. Shalom, shalom, bom dia, Deus nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Graças a Deus. Pai, em nome Aleluia. de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos. Queremos colocar esse dia, Pai, diante da tua presença, declarando sobre esse dia a tua bênção, a tua direção para nós, a tua unção disponível a nosso favor, Pai, em nome de Jesus. Nos visita, Pai, em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós e nos ajuda a nos expor cada vez mais a ti, para que nos estabeleçamos na tua bondade e possamos ir adiante em todas as coisas com êxito, em nome de Jesus. Amém. Guarda a vida dos teus filhos, Pai. Sim, Pai, Em nome de em nome Jesus. de Jesus, Glória a Deus. Amém. graças a Deus, aleluia. Glória a É, Deus. vamos lá? Gênesis, hoje nós vamos fazer o 26, 27 e 28, porque é bem extenso e muita coisa também, é muito rico assim os textos. Então nós vamos fazer 3 capítulos hoje. Amém? 26, 27 e 28. Acho que não tá, depois eu falo. É você. Ah, tá. Então, irmãos, aqui no capítulo 26, nós vamos ver aqui a história de Isaac dando continuidade à linhagem sacerdotal, profética, né? A linhagem dos reis que o Senhor havia estabelecido ali em Abraão, não é? Amém, irmã Delávia, Deus te abençoe, amém, em nome de Jesus. Amém. Então, o que nós vemos aqui Deus fazendo, dando continuidade à sua promessa em Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus vai dar prosseguimento e vemos que ele falou para Isaac, Isaac fica neste lugar. Só que nós vemos também que Isaac, ele cometeu o mesmo problema que seu pai Abraão em relação a Sara, não é? E aí, o que que acontece? Depois que Sara é, Rebeca está naquele lugar, como ela é muito bonita, que nós vemos um ciclo de repetição. Eu anotei aqui, ó, que Isaac ficou no lugar que o pai mandou, mas temeu e repetiu um ciclo de mentira e a mesma repreensão, só que Deus veio com livramento. Então, depois nós vamos ver isso maximizado em Jacó. O poder da mentira, do engano, do medo de perder bênçãos, de se manifestar ali de acordo com aquilo que é o seu próprio coração. Amém? Aí do versículo 1 ao 11. Aí já falo todo meu? Ah, tá. Depois nós vamos a percentagem de bênção de Deus que trouxe inveja. E aí nós precisamos nos preparar para enfrentar a inveja mais. Porque nós vemos aqui que não é uma inveja simplesmente no reino espiritual. Nós vemos que ela desceu, ela alcançou a terra. E ele teve um enfrentamento, ele teve um confronto, onde as pessoas não tiveram nenhum problema em falar, não, isso que você tem é meu. Então, nós precisamos estar preparados para fazer aquilo que é nosso, às vezes o adversário levar. E veja bem que ele deixou ir 2 poços que ele havia cavado, ele deixou ir, porque ele tinha uma confiança que não era para ele estar lutando por aquilo. Então, precisamos aprender a discernir o que temos que lutar para manter, o que podemos permitir que seja levado. Podemos nos lembrar daquele livro que nós começamos essa série, o perfil dos 3 reis, nos quais Davi entregou tanto o primeiro reinado, no qual já havia uma unção sobre a sua cabeça, ele entregou para Deus estabelecê-lo como rei, e depois, quando seu filho Absalão se levanta para tomar o reinado, Davi fez a sua entrega, falou, se eu tiver que permanecer no trono, o próprio Deus me estabelecerá, mas eu não levantarei a mão contra o meu filho Absalão. E isso não era por quanto ser simplesmente seu filho, mas era por quanto Davi tinha uma confiança, uma convicção de que era dado por Deus, Deus mesmo pleitearia a causa. Então precisamos discernir o que Deus está pleiteando de causa a nosso favor e o que Deus pode bem falar para nós. Deixe ir. Amém? Aí depois ele dá 2 poços, depois ele vai para o terceiro poço, que é Reobote, e ali era um lugar espaçoso, onde Deus abençoou a perseverança de Isaac, né? Aí depois, no 24, o Senhor tem falado para ele, olha, não temas, eu sou com você. São coisas que Deus vai nos dando nesses dias em que vamos recomeçar, nós temos um projeto de intercessão, então temos ali alguns desafios grandes, né, para nós. Então, sempre Deus vai te dar algo que você não tem competência para fazer, porque nós precisamos depender de Deus. E no meio dessa rota, Senhor, o que vamos fazer? O que vamos fazer? E Deus ficou de boca fechada comigo, até o dia em que o apóstolo Éder Gregório colocou aquela palavra.
a respeito do mês que nós estamos, né, de tempos e estações, do mês de Shevat, e ele trouxe ali sobre a tribo de Asser, e depois o pastor Alexandre trouxe uma palavra também, ali o rei vai falar com você. Então, essa palavra destravou a minha vida para eu começar os projetos de intercessão. Eles não estão prontos. Por que eles não estão prontos? Porque Deus, ele como que eu posso dizer, ele tem a sua própria maneira de nos tirar do controle. Então, às vezes, você quer tudo prontinho, principalmente assim, né? O meu jeitinho de ser, eu gosto de tudo antecipado, tudo antes, tudo certinho, tudo com os pontos no lugar, mas Deus não precisa trabalhar dentro da nossa caixinha de sapato. Ele trabalha a sua própria maneira. A única coisa que Deus vai fazer é garantir para o nosso coração temeroso que Ele está conosco. Então, esta foi a palavra que ele liberou para Isaac no meio da sua peregrinação. Não temas, fique na rota. Depois, nós vemos lá, do 26 até o 33, nós vemos a comitiva que veio com Abimeleque para intimidar a Isaac. Então, ele veio com mais duas pessoas, e uma delas era o comandante de um exército. Então, nós vemos que o adversário, quando ele começa a nos temer, ele vem com as suas propostas, não é de intimidação, mas Isaac, cheio de Deus, conseguiu contornar a situação e fazer uma aliança ali. Também vemos como foi feita essa aliança, juramento, alimentação, que é o que nós falamos quando vamos fazer o desligamento das almas que às vezes estão cativas dos seus próprios pactos. Amém? Que fazemos com o inimigo. E depois, o versículos 34 ao 35, nós vemos que a amargura cega os olhos, onde Isaac fala ali, uma conversa entre Isaac e Rebeca, a respeito das noras das quais aquele homem, o Esaú, havia pego para si, para casamento. Então, essas mulheres lhe foram por amargura de coração. Então, entendemos aqui, há um princípio que pode ser usado no versículo 1 do capítulo 27, nós vemos ali que Deus vai explicar que Isaac estava com problemas de vista. Então, às vezes, a amargura do coração não permite que vejamos com clareza, e isso atrapalhou bem a vida de Isaac ali na hora de liberar a bênção, fora as outras coisas que vamos abordar depois. Amém? Foi isso que Deus falou ao meu espírito aqui do capítulo 26. Amém? Em nome de Jesus. Do 1 ao 11, Isaac ele recebe uma orientação de Deus para não sair daquele lugar. Ele estava querendo se movimentar, porque estava tendo fome na terra, e Deus vem falar para ele: não saia daqui, eu vou te abençoar nesse lugar. Isaac obedece isso. Só que, porém, ele repete esse ciclo, falando que aquela mulher era a irmã dele e não a sua esposa. Sim. Mas no versículo 8 tem algo que chama atenção, porque ele, acariciando a sua esposa, Abimeleque vê pela janela. E ele fala claramente que que ela é sua esposa e não sua irmã. Então, o que acontece? A pastora Fátima, ela fala assim, que o mentiroso tem que ter boa memória, porque a mentira, você vai ter que sustentar a mentira, né? Nós temos ensinado também que o pai da mentira é o diabo, e se tem um pai, para ter um filho, tem que ter uma mãe. Sim. Então, quando o Isaac vem e gera essa mentira, ele gerou um filho com o diabo. Sim. E filho dá trabalho. E ele teria que ter cuidado melhor desse filho para sustentar a sua mentira. Porque ele, acariciando a sua esposa em público, num lugar que fosse possível as outras pessoas enxergar, ele estava ali dando oportunidade para que as pessoas o pegassem na mentira. Então, eu não estou te incentivando a ter boa memória e preservar a tua mentira bem guardada. Mas eu estou te incentivando a não fazer filho com Satanás. Sim. Não fazer filho com o diabo. Não minta. Não minta. Meu primeiro pastor, as pessoas falavam assim que mentira tem perna curta. Ele falava assim, mentira não tem nem perna. Né? E a primeira pastora da pastora Fátima falou assim, não minta nem para salvar a sua vida. Então, porque ela entendia o quê? Que a mentira, ela vai nos matar. Então, não adianta você querer mentir para salvar a tua vida, você vai morrer do mesmo jeito. Então, não minta. Amém? Versículo 19 a 22. Os poços. Agora não eram os lugares estabelecidos por Deus. Então, eles foram cavando aqueles poços e foram tirando deles. Mas chegou um momento que eles cavaram um poço e aí então não vem ninguém atrás, e ele fala assim: é agora aqui. Você vai ter que entender, eu vou ter que entender que nós vamos ter muito trabalho, às vezes, que vai ficar para trás. Muito trabalho que dentro de nós fala assim: agora eu tenho certeza que é isso aqui
que vai me sustentar. Agora eu tenho certeza que é daqui que Deus vai começar alguma coisa. Agora, quanta certeza no teu coração que foi ficando para trás? Quanta coisa que você gerou, quanto ambiente que você tinha na sua mão, que era uma fonte de vida, que é a água, e que de repente foi levado embora. Só que você continuou, até chegar num ponto que você entendeu que agora Deus te estabeleceu. O poço que vai te sustentar é o que Deus te estabeleceu. Não é aquele que você achou que era isso. Porque eu fiquei olhando aqui agora, especificamente para Maria Dirce. E eu fiquei pensando assim, falei, cara, o processo é muito dolorido. Jesus. Porque nós vamos nos envolvendo com a vida das pessoas e a gente vê a nossa vida e vê a vida das pessoas. Então, se a gente for falar, podemos falar tranquilamente da Louise, da Rita, da Geni, cada um tem a sua guerra. Mas hoje Deus me chamou a atenção, eu fiquei olhando assim para o rostinho da Maria Dirce, eu creio que em nome de Jesus ela está bem, mas eu pensei assim, aqui comigo, falei, cara, é muita coisa. Jesus, 1,5 m. 1,5 m e é muito bombardeio, é muita guerra, é muita. Então todo dia você tem que levantar animado para buscar mais uma porção de Deus, para buscar mais uma porção de graça, de sabedoria, de entendimento, para amanhã de novo falar, Senhor, será que é esse o lugar que você vai me estabelecer? Será que agora chegou o momento de eu ter uma paz, de eu ter um descanso, um refrigério, poder pegar um balde de água, sentar com alguns amigos e falar, cara, vamos tomar essa água. Agora chegou um lugar de descanso. Né, irmã Luiz? A gente anseia por isso. Mas e agora? Se Deus não estabeleceu esse lugar que você está, ou o lugar que eu estou, que nós já rompemos como um lugar de descanso, não vai adiantar a gente parar. Porque se a gente parar, se a gente desanimar e não cavar o próximo poço, não for para a próxima etapa, aquele de trás já nos levaram. Nós vamos morrer de sede. Verdade. Então, só nos resta, na verdade, uma opção. Deus, na imensidão de opções que ele tem, ele nos deixa uma. Foi a pergunta que eu fiz ao Senhor de madrugada. Então, graças a Deus. Então, assim, na imensidão de saídas, de coisas que ele tem vezes que ele te deixa uma opção. Continue a cavar até eu te estabelecer. Aleluia. Continue a cavar até chegar ao lugar exato que eu vou falar para você agora. É hora de tomar a tua água tranquilo. Aleluia. E é difícil, irmãos. É uma guerra violenta. É pesado. Às vezes é vergonhoso, às vezes a gente não entende, às vezes a gente olha e fala, meu Deus, que mais que está faltando? A gente chega às vezes num ponto da nossa vida e fala assim, não, agora completou, agora Deus tirou do meu coração o que tinha que tirar, entreguei o que eu tinha que entregar, fiz o que eu tinha que fazer, mas de repente você passa aí 6 meses da sua vida e fala, meu Deus, quanta coisa ainda eu tinha que tirar, quanta coisa ainda eu tinha que mudar, quanta coisa ainda tinha que entender. Lá na frente, nós vamos entender isso. Só que hoje, às vezes, no momento, a pressão é muito grande. A vontade de falar, Senhor, eu não sei mais, não dá mais, tá complicado. Isso aí Deus vai entender. Só que a nossa opção é continuar. Amém? Em nome de Jesus. As confirmações de Deus para que permaneçamos na rota, versículo 24. Os inimigos, versículo 29, os inimigos com medo de Isaac, aliança de paz. Então vai chegar um momento que o ambiente espiritual lhe será favorável, porque esses homens, eles foram até Isaac para falar assim, nós viemos fazer com você uma aliança de paz. Isaac dá uma enquadrada feia nele, fala, o que vocês vieram atrás de mim? Vocês me expulsaram do meio de vocês, o que vocês querem comigo? Porque Isaac até aqui, se você chegar até esse versículo, você vai ver um Isaac bonzinho, né? Aquele Isaac que foi lá, que poderia ter reagido a Abraão ali quando foi amarrar ele naquele lugar ali para sacrificar, que ele já era um rapazinho, o pai dele já tinha 100 e poucos anos, mas ele ficou de boa. O Isaac parece que é sempre bonzinho, mas de repente você vira e fala, o que vocês querem? O que aconteceu? O que vocês vieram atrás de mim? Vocês me expulsaram. Aleluia. Você vê um Isaac agora, um homem, e falando, cara, não vem fazer graça que eu não sou o que vocês estão pensando. Só que essa aliança, o próprio Deus está levantando para proteger aquilo que iria acontecer na vida de Isaac. Porque logo após eles fazerem a aliança, os homens chegam e falam assim, nós achamos água. Aleluia. E agora ele estava protegido.
Aleluia. Então, Deus vai te levar num ambiente onde você esteja completamente protegido. Não Aleluia. que você fará uma aliança com o teu adversário, mas o teu adversário vai estar realmente impedido de te tocar, porque Aleluia. o próprio Deus vai te estabelecer nesse ambiente. Então, aguenta mais um pouquinho aí que, em nome de Jesus, nós vamos chegar onde nós temos que chegar. Amém? Vamos para o 27 agora, com a pastora Fátima. Antes de passar para o 27, me lembrei de John Piper, um dos grandes, né, nomes dessa época, um dos aqueles que trazem assim orientação, direção para nós, é um referencial para essa época. Ele diz que todas as manhãs ele tem que lutar com esse mesmo tipo de enfermidade e ele acorda, vem aquele bombardeio na mente dele. Ele fala: hoje, o adversário fala: hoje é o dia que você vai morrer, hoje é o dia que nada vai acontecer. E ele fala que ele tem que resistir e continuar, porque ele também estava sendo acometido. Faz um tempo que eu não vejo nada da biografia dele, mas até a época eu estava acompanhando com mais frequência, então nós vimos ali na vida dele uma resistência, uma luta, uma resiliência. E eu creio, amados, que o reino de Deus é isso, é justiça. Então, entendamos, estamos justificados pelo sacrifício do Cristo vivo. Essa justiça, ela tem que trazer paz ao espírito. E nós aqui, de uma maneira geral, dentro da liberação que Deus tem feito para nós, como pais espirituais, ele tem trazido uma unção de alegria. E é nesse estágio que nós precisamos chegar, num estado de felicidade. Aliás, esse é o tempo, mês de Acer, felicidade, alegria. E aqueles que estão ao nosso redor estarão debaixo dessa mesma alegria, né? Então, nós cremos que o Senhor tem trazido isso para as nossas vidas. Amém, irmã Maria Dirce? Em nome de Jesus. Então, nós vamos perseverar, que no meio das guerras nós teremos esse estado de felicidade. E a palavra de Deus diz que Deus se ri dos seus inimigos. Então, no meio das guerras, nós estaremos totalmente linkados com a alegria de Deus. E nós vamos poder rir dos nossos inimigos. Você pensa que essa enfermidade vai me tocar, vai me tirar desse estado de paz, alegria, de gozo no Espírito Santo? Não vai me tirar. E aí nós teremos chegado a um lugar de plenitude em Deus. Amém? Em nome de Jesus. Eu creio que o Pai está trabalhando arduamente a nosso favor para que isso aconteça no nosso espírito. Em nome de Jesus. Capítulo 27 agora. Então, capítulo 27, amados, eu coloquei que é o capítulo da mentira. Onde nós vemos aqui o capítulo da mentira mais amarga da vida de uma família. Por quê? Porque é uma família que, infelizmente, estava estabelecida dentro da preferência de filhos, não é? O pai preferia um, a mãe preferia o outro, apetites em hora errada. Agora era a hora de Isaac estar totalmente concentrado naquilo que ele iria liberar, mas ele estava com apetites da carne, e aí isso embotou o pensamento dele. Então, eu vou liberar a bênção para o meu filho, então eu vou fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor. Ele vai me servir, eu vou me alimentar daquilo que são as obras das mãos dele, e eu vou abençoá-lo. Então, nós não vemos ali um Isaac ocupado em orar para liberar a bênção, mas ele estava ocupado no apetite da sua própria carne. E isso pode atrapalhar o nosso discernimento, como já dissemos, a raiz de amargura, pode atrapalhar a nossa visão espiritual. Então, ele foi para aquilo que era os apetites em hora errada, a mentira, o engano, as lágrimas de Esaú sem nenhum arrependimento, apenas um remorso pela perda da bênção. Observe isso. Não tem nenhuma bênção para mim, meu pai, porque ele estava ocupado com a bênção e não com a sua obediência aos princípios da palavra de Deus. Nós vemos que a voz, que é o sinal maior de discernimento, que é o que nós temos falado esse ano e um pouco do ano passado, no final, nós falamos a respeito da voz, é a voz do Senhor que está liberando sobre nós, é que nos garantirá vitória sobre os nossos adversários. E ao invés de Isaac, ele dar crédito à voz que ele estava ouvindo, o que aconteceu com ele? Ele deu crédito àquilo que ele apalpou, aquilo que ele era pelo tato e pelo cheiro visível, né? Sensível aos seus sentidos físicos e não ao sentido espiritual, que é a voz. O apóstolo Éder, ele tem falado conosco muito a respeito de que somos enganados por causa da cobiça, não, eu trouxe essa palavra a respeito de cobiça, mas por causa da carência do nosso próprio coração. Então, se estamos sendo enganados aqui, Isaac foi enganado por causa da carência do seu próprio coração, por causa da sua cobiça, por causa da sua própria preferência. Então, nós temos que ter muito cuidado com a nossa carne para aprendermos a discernir que a voz é do inimigo. A voz, ele fala, a voz
é de Jacó, mas o cheiro, o apalpar é de Esaú, e liberou a bênção, e liberou, entre aspas, no lugar errado. Nós sabemos que Deus estava por trás da liberação da bênção, mas não por trás da metodologia usada para que a bênção fosse liberada. Deus não precisaria do artifício humano para fazer isso, certo? Aí depois, nós vemos que no versículo 41 ao 45, esse mesmo Esaú, ele se revolta contra Jacó, porque ele perdera a sua bênção, não é? Mas o que nós vemos? Ele ficou com ódio de quem ele já havia alimentado no passado, para ajudá-lo a perder esse lugar de primogenitura. Então, nós precisamos olhar mais para nós e menos para os outros. Ele estava com os olhos e os dedos apontando para Jacó, mas ele se esqueceu que a atitude de fazer todo um trâmite para perder a bênção da primogenitura estava sobre ele. A responsabilidade de guardar a sua primogenitura estava sobre ele, não sobre Jacó. Aí depois, no 46, no final do capítulo, Rebeca é uma mulher murmuradora. Não é a primeira vez que ela fala do que me vale a vida. Lá eu marquei aqui, em Gênesis, acho que é 24, deixa eu ver aqui, 24, 22, ela faz a mesma pergunta, quando as crianças estão guerreando dentro do seu próprio ventre, ela fala, do que vale essa vida se eu estou com duas coisas aqui dentro do meu ventre, batalhando entre elas? Então, ela era uma mulher assim que colocava a vida dela como algo sem nenhum valor, uma mulher murmuradora, articulosa, era uma mulher de, como que eu posso dizer, de astúcia e manipulações. Então, nós precisamos tomar cuidado com essas manifestações da nossa carne, amados. Uma coisa que Deus sempre traz assim, ao meu espírito, nós temos um advogadinho ruim dentro de nós, que quer nos justificar e nos manter nos lugares da mentira, que nós possamos sair desses lugares, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Versículo 32 vai falar a respeito de Esaú, quando ele fala assim, quando o pai pergunta para ele, quem é você? Ele fala assim, Esaú, teu filho. Aí ele fala assim, o teu primogênito. Ele não levou a sério o que ele fez. Meu Deus. Ele vendeu, ele trocou a primogenitura dele por um prato de lentilha e ele achou que aquilo foi brincadeira. Meu E Deus. ele chega diante do pai e fala, Esaú, o teu primogênito. Ele não era mais, ele tinha vendido isso. Ele tinha trocado isso. Então nós vamos ter que entender que as nossas decisões espirituais, elas serão levadas a sério no mundo espiritual. Não adianta depois a gente querer, nesta terra, falar o que a gente é, se a gente já não é mais no céu. Ele era o primogênito, só que ele vendeu isso, ele troca isso. E depois na terra ele quer ser aquilo que espiritualmente ele não tem mais condições de reaver ou de ser. Então ele não levou a sério aquilo que ele fez. Ele achou que era uma brincadeira, ou ele achou que não teria consequência. Na verdade, ele estava sendo um enganador ali. Pela Sim. fala dele, ele trocou a primogenitura pelo prato de lentilha e depois ele fala que ele era primogênito. Então ele realmente estava sendo ali um enganador, um mentiroso. Versículo 36. Ele fala que depois que Jacó o enganou. Na verdade, o que acontece? Ele falou assim para Jacó: o que me vale a minha primogenitura se eu morro de fome? E ele troca. E aí depois a culpa da escolha dele recai no ombro dos outros. Porque essa manifestação que é desde sempre, a mulher que o Senhor me deu, a serpente, aquela transferência de responsabilidade. Sim. Então nós vamos jogar nas costas de alguém. Sim. E ele pega e ele fala que Jacó o enganou. Jacó não enganou, falou assim, ó, me dá a sua primogenitura que eu te dou a lentilha. Foi bem claro o assunto. Negócio. Né? Versículo 38. Depois de nós entregarmos o que é genuíno, o que é nosso, nós vamos começar a mendigar por bênção. Lá no final, quando o pai dele já tinha abençoado a Jacó e ele entra e a bênção já tinha ido embora, ele fala assim para o pai dele, não tens para mim uma única bênção? Ele fica num estado de mendicância espiritual, porque ele perdera aquilo que ele tinha e ele fica então desse jeito. Para que você possa entender, eu possa entender às vezes alguns procedimentos da nossa vida. Eu joguei muita coisa fora e depois você entra num estado de virar um mendigo mesmo. Você fica falando, Senhor, alguma coisinha, Senhor, me salva, Senhor. E nós vamos entender que Deus é misericordioso, que Deus é bom, mas eu tenho uma consciência bem plena e bem profunda que as minhas decisões me fez perder muita coisa. A minha conduta
de vida dentro do evangelho me fez perder muita coisa. Eu perdi uma chave, eu tive um sonho bem específico. Um guarda do Santander, um vigia, eu chego no banco, ele me dá uma chave e ele fala assim, não perde essa chave, porque não tem outra. E agora, de vez em quando, eu me vejo falando, Senhor, eu sei que não tem outra, mas prepara alguma coisa para mim. Tem para mim uma única bênção? Então você perde a chave. A gente pode chegar nesse ponto. E nós vamos ter que entender que nós vamos ter que ficar, às vezes, aí, mendigando mesmo, falando, Senhor. Então, esse estágio, ou esse estado que Esaú chegou é muito triste, porque às vezes nós podemos estar dentro desse contexto em algumas áreas da nossa vida. E nós vamos ter que reconhecer e clamar por misericórdia. Agora é a nossa hora de falar, Senhor, misericórdia. Eu sei que eu perdi uma chave. Eu tive um sonho específico, eu sei do que o senhor estava falando. Mas e agora? E aí Deus vai nos trazer um plano B, C, D, e Deus vai colocar-nos de novo para funcionar. Amém? É... Versículo 44. Rebeca, ela fala para Jacó, vai para a casa do meu irmão, para Labão, e porque o teu irmão quer te matar. E o tempo vai colocar isso em ordem. Irmãos, que nós tiremos da nossa cabeça que o tempo coloca alguma coisa em ordem. A bagunça espiritual é colocada em ordem espiritualmente. Não é tempo, não é conversa, não é dinheiro, não é jeitinho. Não adianta. Ah, daqui uns anos isso passa. Não passa. Se Jacó, ao retornar para casa, ele não tivesse tido um encontro com Deus no Val de Jaboque para se tornar Israel, haveria passado muitos anos. E o que iria acontecer com ele? Ele iria ser morto por Esaú. Porque Esaú estava indo encontrá-lo com 400 homens. E ninguém vai encontrar alguém com 400 homens para dar um abraço e um beijo que nem ele fez. Ele só pulou no pescoço do irmão dele, abraçou e beijou, porque quando ele olha, ele não vê mais aquele homem que o traiu. Ele vê um novo irmão. Ele vê uma outra atmosfera espiritual. Aquilo tinha sido removido, não por causa do tempo, como a mãe dele orientou, mas por causa do encontro de Jacó com Deus. Então, Rebeca tinha uma expectativa no coração dela completamente desalinhada com o céu. O tempo não vai acertar problemas espirituais. Nós vamos ter que acertar isso. Que jeito? Tendo encontro com Deus. Aí nós mudamos de identidade, aí Deus muda a nossa rota de morte para uma rota de vida. Não entre nessa que daqui a pouco tudo vai acontecer como um toque de mágica. A legalidade está lá na mão do adversário. Pode passar um ano, 30, 100, 500. Ele vai reivindicar isso e acabou. Sim. Amém? Amém. Amém. Gênesis 28. Então, aqui, nos versículos, no capítulo 28, nós vemos no versículo 1 e 2, que Jacó, mesmo com todos os defeitos de mentira, não é? De ser um homem laborioso na mentira, ele ainda era ensinável. O pai e a mãe falaram, vai para este lugar, toma esse tipo de esposa, para que nós tenhamos uma linhagem de acordo com aquilo que Deus prometeu para nós. E ele vai, e ele obedece. Amém? Então, no versículo 1 e 2. E já a Esaú, que nós vemos que no 6 e no 9, ele é desobediente, ele é vingativo e ele é afrontoso. Vendo que Deus, que os pais deram um comando para Jacó, sabendo que a atitude de Jacó iria agradá-los, o que ele faz? Ao invés de pegar e parar de pegar as mulheres de um povo que Deus não se agradava, ele vai e busca lá na tribo de Ismael, o seu tio, uma prima para se casar. Amém? Então, nós vemos que ele é um homem afrontoso, vingativo, desobediente. E por conta desse coração duro, é que ele perdeu a sua primogenitura. Nunca valorizou e continuou não valorizando aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que a palavra de Deus estava oferecendo de bênção para ele. Então, aquele choro lá, quando o pai fala para ele, olha, eu já abençoei seu irmão, está abençoado, era mentiroso, porque, infelizmente, ele continuava fazendo a sua própria vontade. Aí, depois, nós vemos aqui o versículo 11 a 17, que vai falar da escada, a qual Jacó viu em sonho. Ele se deita na pedra, descansa na pedra, qual é Cristo. Todo esse sonho está recheado de Cristo, a pré-figuração de Cristo. Então, nós vemos ali Jesus é a escada, Jesus é a pedra, Jesus é essa porta dimensional para o céu, e a escada tem a forma aí, pelos estudiosos falam, é uma escada que se parece com o DNA, então Deus já estava falando como mudou ali
o nome de Abraão para Abraham, né? Abrão para Abraham, colocando uma marca, um DNA novo na vida de Abraão. Assim também ele fez em Jacó, uma mentalidade, uma nova maneira de se comportar e de ser. Deus estava estabelecendo no sonho para Jacó, para ele saber qual era o projeto de Deus para a vida dele. Uma aliança com Deus iria ser estabelecida nos próximos versículos, e aí ele vem e ele responde para Deus a aliança, falando: olha, Senhor, se o Senhor está falando comigo isso, então se o Senhor me der livramento para esse lugar que eu estou indo, me der uma jornada feliz, eu vou fazer essa aliança com o Senhor, eu vou dar o dízimo, eu aceito a sua proposta. Talvez uma das maiores, eu creio que a maior expectativa de Deus é que quando ele fale algo para nós, nós venhamos com uma resposta positiva, uma resposta de aceitação. Então, às vezes, você está cheio de desafio aí, você está cheio de mudança para ser aplicada na sua vida, e Deus está falando qual é a tua resposta. E esse homem aqui, no meio dessa novidade tão grande, agora sozinho, indo para a terra estranha, desconhecida, ele se apegou à presença de Deus, chamou aquele lugar de a casa de Deus, Betel, e ele foi para esse lugar crendo que Deus estava fazendo algo na vida dele, que Deus iria guardá-lo, e ali ele faz um voto com Deus, do qual depois ele paga, dando ali seu dízimo, como o apóstolo Éder falou para seu irmão Esaú, ao mandar aquela quantidade grande de presentes, não é? Então, amados, que nós possamos ter essa resposta. E algo aqui para finalizar, que nós vamos entrar no livro, a minha parte, eu quero dizer que a menorá do Senhor, ela tem a manifestação, as emanações dos 7 Espíritos de Deus. E nós vamos ler daqui a pouco e profetizar sobre as nossas vidas e invocar o poder da sabedoria, do entendimento e do conhecimento ou ciência daquilo que é Deus. E existem outras 4 emanações nessa mesma menorá, que é o conselho, a fortaleza, o temor e o senhorio. Observe que neste lugar, na casa ali, no capítulo 27, onde aquela casa é destruída, faltou a lâmpada do Senhor acesa naquela casa. Faltou sabedoria, faltou entendimento, faltou intimidade com Deus, porque estavam envolvidos em si mesmos. Então, essas outras lâmpadas, ou seja, essas outras emanações do Espírito de Deus não puderam se manifestar, porque essas 3 não foram buscadas. Senhor, agora eu vou liberar a bênção. Qual é a sabedoria para isso? Agora eu vou abençoar meu filho. Qual é o entendimento que tu tens? Qual é a intimidade que nós vamos ter para que isso venha de maneira que tu queres? Como vou lidar com toda essa situação de ser um liberador de bênção? Então, faltou a intimidade que o próprio Jacó teve lá, quando ele foi abençoar os filhos de José, Efraim e Manassés. Manassés era o primogênito, Efraim era o segundo filho, mas ele foi colocar as mãos, colocou a mão no mais novo. José veio, trocou as mãos, e aí ele falou: não, meu filho, é dessa maneira que Deus está falando. Primeiro, Efraim, esse é o primogênito espiritual. Então, ali em Jacó havia uma sabedoria, um entendimento, havia um conhecimento, uma ciência do que Deus queria, e uma manifestação legítima de bênção. Não precisou usar de engano, de mentira. Então, a menorá do Senhor foi acesa, o conselho veio, e ele se fez forte no meio deles, o temor havia ali, e o senhorio se manifestou. Então, que tenhamos cuidado com a nossa caminhada, para que as 7 emanações do Espírito, as 7 manifestações do Espírito sobre a nossa vida, possam se manifestar verdadeiramente, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmã Geni. Que o Senhor venha e traga sobre nós essas manifestações do Espírito de Deus, para que andemos em dia perfeito. Em nome de Jesus, amém? E o que tem a ver com o livro? Nós vamos liberar essa palavra de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, que tomemos posse. Amém? Em nome de Jesus, aleluia. Nesse versículo 11 aí, do 11 a 17, que está esse descansar na pedra, eu tive esse entendimento ali, que a gente lê junto aqui, a pastora deu uma clonada aqui deu uma clonada na revelação, eu deixei, falei: não, pode usar, fica de boa. E aí o que aconteceu? Nós precisamos entender isso espiritualmente. Porque como que você descansa em pedra? Como que pedra é um travesseiro? A gente procura um travesseiro macio, uma coisa de espuma, uma coisa de pena de algum animal, sei lá, uma coisa, um travesseiro. Você precisa deitar e ter mais uma pedra. Por que que Deus está falando disso? Existem momentos que nós estamos passando agora que o nosso descanso vai ser na pedra mesmo. Porque nós vamos descansar nesse Cristo vivo, nessa rocha. Não é hora de você deitar num travesseiro de espuma. É hora de você deitar numa pedra. Esse é o nosso verdadeiro descanso.
sem estar reclinado sobre essa rocha, nós não vamos aguentar. Nós já teríamos perdido totalmente a rota, teríamos de todo aí afundado o barco. Então, é hora de ficar com a tua cabeça bem firmada na pedra. Pastor, mas está doendo. Mas é aí que você tem que deitar. Só tem essa opção também, de novo. Várias opções hoje, uma só. Deita na pedra e fica firme aí. Amém? Versículo 1 e 2. Jacó, depois de ter passado ali por toda essa bênção, tudo, ele volta, né, para falar com o pai, que ele está indo embora, e pai é pai. Isaac ali vai abençoar de novo, vai dar direção para ele, mesmo depois de ter sido enganado, ter sido tudo que aconteceu, se você for ver lá, então isso traz uma esperança para o nosso coração, porque nós erramos, nós vemos aqui essas atitudes de Jacó e de Rebeca, e falamos de um, pregamos do outro, mas na verdade ele retrata a nossa vida. Quantas vezes nós enganamos, quantas vezes nós usamos de ardil, quantas vezes nós também tentamos dar um jeito para fazer a coisa acontecer, queremos da nossa maneira, não temos uma natureza diferente. Mas há uma expectativa no meu coração que pai é pai, ele vai me dar destino, ele vai me abençoar, e ele vai me fazer funcionar aí, mesmo porque Isaac não tinha mais outra opção, ele já tinha abençoado. Então ele tinha que continuar com a mesma linha de raciocínio do céu, porque agora qualquer coisa que ele falasse fora daquilo que ele já tinha falado, seriam só palavras terrenas, não teria autoridade, porque a palavra do céu já estava liberada sobre a vida de Jacó. Amém? Então descanse aí na fidelidade do teu pai. Pai é pai, ele vai nos abençoar. Fica firme no travesseiro aí nessa pedra dura que você está deitado, e Deus vai te dar graça em nome de Jesus. Amém? Ele é o nosso fundamento, aleluia. Página 56 hoje do livro, em nome de Jesus. Você vai repetir, então. Você vai fazer o que a respeito do livro? Nada a ver do que você falou aí? Do seu Eu horário? falei do link. Ah, tá. Então, amém. Ando com retidão porque tenho entendimento. Ando com retidão, porque eu tenho entendimento. Provérbios 15, 21. Sou instruído pela sabedoria, Sou instruído pela sabedoria, porque temo ao Senhor. porque temo ao Senhor. Provérbios 15, 33. É muito melhor para mim escolher sabedoria É muito melhor para mim escolher sabedoria em lugar do ouro em lugar do ouro e discernimento e discernimento em lugar da prata. em lugar da prata. Provérbios 16, 16. Não serei como o homem vazio de entendimento, Não serei como um homem vazio de que entendimento, se torna fiador da dívida de um amigo. que se torna fiador da dívida de um amigo. Provérbios 17, 18. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra nos ensina que para nós sermos fiadores de alguma coisa, nós temos que ter condições de pagar aquilo sem reclamar, se a pessoa a qual nós fomos fiadores não suprir aquela dívida. E também nós entrarmos nisso é como tirar a cama de debaixo de nós. Pai, em nome de Jesus, dá-nos livramento e entendimento para propostas, para coisas que estão ao nosso redor, que muitas vezes nos buscam para que nós empenhemos a nossa palavra em qualquer área, não somente financeira, mas em qualquer área nós fiquemos fiadores de alguém. Sim, Se não tivermos condições de bancar isso, Pai, nos tira desse lugar, sim, que nós decidamos, ó Pai querido, verdadeiramente entrar nisso, se por propósito do Senhor. sim, pai. Porque depois, se tiver consequência, nós teremos que fazer o pagamento Sim, sem reclamar. é verdade. E nós sabemos que nós temos a tendência de reclamar. Vamos depois falar que o outro é desonesto, que o outro nos enganou, que o outro fez isso ou aquilo. Sim. Mas o Senhor está nos avisando, não seja fiador, se você não tiver condições de arcar com a consequência. Sim, pai. Então, Pai, nos tira desse ambiente, Sim, para Deus. que não emprestemos o nosso nome, não emprestemos o nosso crédito, nem para as coisas da terra, nem para as coisas do céu, Verdade. se o Senhor não estiver no negócio. Sim. Às vezes assinamos embaixo de coisas espirituais que não temos condições de bancar e vamos ter problema com isso. Verdade. Nos dá livramento, em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Amém. Amém, amém. Manterei sob minhas vistas a sabedoria, Manterei sobre as minhas vistas sabedoria, porque tenho discernimento. porque tenho discernimento. Provérbios 17, 24. Pouparei minhas palavras Pouparei minhas e palavras terei um espírito calmo, e terei um espírito calmo, porque tenho porque conhecimento tenho e conhecimento entendimento. e entendimento. Provérbios 17, 27.
Guardarei minha língua Guardarei minha língua. e manterei meus lábios fechados, Manterei meus lábios fechados. mesmo quando eu parecer sábio Mesmo quando eu parecer sábio e perceptivo. e perceptivo. Provérbios 17, 28. Não serei como o homem que se isola Não serei como o homem que se isola em busca de seus próprios em interesses, busca de seus próprios interesses, rebelando-se contra o julgamento sábio, revelando-se contra o julgamento sábio, pois ele é um tolo que não se deleita no entendimento, pois ele é um tolo que não se deleita no entendimento, mas em expor o seu próprio coração. mas em expor o seu próprio coração. Provérbios 18, 1 e 2. As palavras da minha boca são como água viva, As palavras da minha boca são como águas vivas. nela estão palavras de sabedoria verdadeira, Nela estão sabedoria de palavra verdadeira. Não, que são como um ribeiro transbordante. estão como um ribeiro transbordante. Provérbios 18, 4. Aleluia. Eu sou alguém com sabedoria porque amo minha própria alma. Eu sou alguém com sabedoria, porque amo a minha própria alma. Guardarei meu entendimento Guardarei meu entendimento para que eu encontre o bem. para que eu encontre o bem. Provérbios 19, 8. Nenhuma sabedoria, Nenhuma sabedoria, entendimento entendimento ou conselho humanos ou conselho humanos pode ir contra o Senhor. podem ir contra o Senhor. Provérbios 21, 30. Não trabalharei demais para me tornar um homem rico. Não trabalharei demais para me tornar um homem rico. Devo conhecer meus limites pelo meu próprio entendimento. Devo conhecer os meus limites pelo meu próprio entendimento. Provérbios 23, 4. Aleluia. Não falarei aos ouvidos de um tolo, Não falarei aos ouvidos de um tolo, porque ele irá desprezar porque ele irá desprezar a sabedoria de minhas a palavras. sabedoria de minhas palavras. Provérbios 23, 9. Comprarei a verdade, Comprarei a verdade, a sabedoria, a a instrução instrução e o e entendimento, o entendimento, e nunca os venderei. e nunca os venderei. Provérbios 23, 23. Aleluia. Através da sabedoria, Através da sabedoria, minha casa é construída, minha casa é construída, e pelo entendimento é consolidada. e pelo entendimento é consolidada. Pelo conhecimento, os cômodos se encherão de bens, Pelo conhecimento, os cômodos se encherão de bens preciosos e agradáveis. preciosos e agradáveis. Provérbios 24, 3 e 4. Sou forte porque sou sábio Sou forte porque sou sábio e cheio de e conhecimento. cheio de conhecimento. Provérbios 24, 5. Não me deixe ser como tolo, Não me deixe ser como tolo, para o qual a sabedoria é demais, para o qual a sabedoria é demais. mas deixe-me ser capaz de falar sabiamente Mas deixe-me ser capaz de falar sabiamente na presença dos líderes. na presença dos Líderes. líderes. Provérbios 24, 7. O conhecimento da sabedoria é meu prêmio, O conhecimento da sabedoria é meu prêmio. e minhas expectativas foram E superadas. minhas expectativas foram superadas. Provérbios 24, 14. Meu pai regozija-se em mim, Meu pai regozija-se em mim, porque eu amo a porque sabedoria, eu amo a sabedoria. e não ando na companhia de pessoas imorais. Não ando na companhia de pessoas imorais. Provérbios 29, 3. Recebo a vara da correção, Eu recebo a vara da correção, pois a ela confere a sabedoria, pois a ela confere a sabedoria. mas envergonho minha mãe, Mas envergonho a minha mãe, se sou entregue a mim mesmo. se estou entregue a mim mesmo. Provérbios 29, 15. Abro minha boca com sabedoria, Abro a minha boca com sabedoria, e sobre minha língua está a lei da compaixão. e sob a minha língua está a lei da compaixão. Provérbios 31, 26. Entreguei meu coração à busca e à procura de sabedoria, Entreguei o meu coração à busca e à procura de sabedoria, para explorar todas as coisas feitas para explorar todas as coisas feitas debaixo do céu. debaixo do céu. Eclesiastes 1, 13. Aleluia. Vejo que a sabedoria excede a tolice, Vejo que a sabedoria excede a tolice e a luz excede a escuridão. e a luz excede a escuridão. Pois Aleluia. meus olhos estão na cabeça, Pois os meus olhos estão na cabeça, mas um tolo mas um tolo caminha na escuridão. caminha na escuridão. Eclesiastes 2, 13 e 14. Sou bom aos olhos do Senhor, Sou bom aos olhos do Senhor, pois ele me dá sabedoria, pois ele me dá sabedoria, conhecimento e alegria. conhecimento e alegria. Eclesiastes 2, 26.
A sabedoria que Deus me dá é boa como a herança, A sabedoria que Deus me dá é boa como a herança, e tanto a sabedoria quanto o dinheiro são defesas. e tanto a sabedoria como o dinheiro são defesas, Mas apenas a sabedoria me dá vida. mas apenas a sabedoria me dá vida. Eclesiastes 7, 11 e 12. Aleluia. Sou mais forte do que 10 homens poderosos, Sou mais forte do que 10 homens poderosos, porque tenho sabedoria. porque tenho sabedoria. Eclesiastes 7, 19. Eu Sou sábio e capaz de interpretar sou sábio e capaz de interpretar e analisar as coisas. e analisar as coisas. A sabedoria ilumina minha face A sabedoria ilumina a minha face e amolece a dureza de meu semblante. e amolece a dureza do meu semblante. Eclesiastes 8:1. Dia e noite eu instruo meu coração Dia e noite eu instruo o meu coração para conhecer a para sabedoria conhecer a e sabedoria para ver o trabalho que foi feito na terra. e para ver o trabalho que foi feito na terra. Então contemplo toda a obra de Deus. Então contemplo toda a obra de Deus. Eclesiastes 8, 16 e 17. Aleluia. Eu livro cidades inteiras com minha sabedoria, Eu livro cidades inteiras com minha sabedoria, pois a sabedoria é melhor do que a força pois a sabedoria é melhor do que a força e as armas de guerra. e as armas de guerra. Eclesiastes 9, 15 a 18. Não entregarei minha reputação para a tolice, Não entregarei a minha reputação para a pois tolice, um pouco de insensatez pois um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra, pesa mais do que a sabedoria e a honra, causando mau cheiro. causando mau cheiro. Eclesiastes 10:1. Meu coração me leva a fazer as coisas certas, O meu coração me leva a fazer as coisas porque certas, sou sábio. porque sou sábio. Eclesiastes 10:2. Eclesiastes 2. Que toda a sabedoria de Deus me traga sucesso. Que toda a sabedoria de Deus me traga sucesso. Eclesiastes 10:10. Que eu não seja como o rei da Assíria, Que eu não seja como o rei da Síria, pensando que pela força das minhas mãos pensando que pela força das minhas mãos eu faço tudo, eu faço tudo, ou que pela minha própria ou sabedoria porque pela minha própria sabedoria eu sou prudente. eu sou. Isaías 10:13. Para isso o Senhor, meu Deus, me faz forte e sábio. Para isso, o Senhor meu Deus me faz forte e sábio. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, O Espírito do Senhor repousa sobre mim. e o Espírito de sabedoria e entendimento, E o Espírito de sabedoria e e o entendimento. Espírito de conselho e E fortaleza, o Espírito de conselho e fortaleza. o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor, E o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. também repousam sobre Também mim, repousa sobre mim. porque o meu deleite Porque o meu é o temor ao é Senhor. o temor ao Senhor. Isaías 11, 2 e 3. Sabedoria e conhecimento são minha estabilidade nesses tempos. Sabedoria e conhecimento são minha estabilidade nesses tempos. São a força da minha São salvação. as forças da minha salvação. E o temor ao Senhor E o temor ao Senhor é o meu é tesouro. o meu tesouro. Isaías 33, 6. Não rejeitarei a palavra do Senhor, Não rejeitarei a palavra do Senhor. pois onde está a sabedoria nisso? Pois onde está a sabedoria nisso? Vamos orar nesse de cima aqui. Sabedoria e conhecimento são minha estabilidade. Pai, em nome de Jesus. Nesses tempos difíceis que estamos enfrentando, precisamos de sabedoria e de conhecimento para que tenhamos estabilidade. Eu quero liberar sobre as nossas vidas agora sabedoria e, em nome de Jesus, conhecimento para que tenhamos estabilidade, para que saiamos realmente desses lugares aonde queremos muitas vezes fraquejar, de alguma forma estar realmente desestabilizado. Nos visita com sabedoria, nos visita, Pai amado, com esse conhecimento, para que fiquemos firmados e fortes em Ti. Eu quero voltar um pouquinho também naquele, eu livro cidades inteiras com minha sabedoria. Pai, em nome de Jesus, na palavra de ontem, nós entendemos que Neemias levou uma atmosfera que trouxe um livramento para uma cidade inteira. Pai, em nome de Jesus, que verdadeiramente a sabedoria emane das nossas vidas, para que tragamos livramento para um povo. Nós não sabemos o tamanho do povo que o Senhor tem um propósito para nós, mas o povo que está destinado a ser livrado pela manifestação da nossa sabedoria, que nós não percamos isso, que nós não nos percamos dessa visitação do Senhor e que empreguemos e entreguemos a sabedoria que o Senhor nos der para realmente trazer livramento, seja um povo pequeno ou seja um povo grande, porque na verdade a chamada nossa que será cumprida cabalmente. Sim. Se tivermos que aplicar a sabedoria para livrar uma pessoa, Sim. se é esse o teu propósito, nós estaremos fazendo o mesmo trabalho daquele que aplicou a sabedoria Sim. para livrar 1 milhão, se é a chamada dele. Sim. Em nome de Jesus, que descansemos nisso
Ainda que o livramento seja somente para a nossa casa, Sim, será um grande livramento. sim, Pai. E que nós usemos todo o teu poder, toda a tua potência e toda a Sim. sabedoria liberada sobre nós, Sim. para realmente trazermos livramento a um povo que está sedento, está perdido, mas que são nobres, mas que estão somente no lugar de desprezo e de miséria. Sim, Pai. Tenha misericórdia de nós e nos ajuda a levar ali naquele lugar um ambiente diferente disso, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Não rejeitarei a palavra do Senhor, Não rejeitarei a palavra do Senhor, pois onde está a sabedoria nisto? pois onde está a sabedoria nisso? Jeremias 8:9. Não me glorificarei em minha própria sabedoria, Não me glorificarei na minha própria sabedoria, poder ou riqueza, poder ou riqueza, mas me glorificarei mas me glorificarei no conhecimento no e no conhecimento entendimento e no do Senhor. entendimento do Senhor. Ele é o eu sou, que Sou pratica o amor, que pratico o amor, caridade, caridade, a a justiça justiça, e a retidão na terra. retidão na terra. Nestas coisas eu me deleito. Nessas coisas eu me deleito. Jeremias 9:23, 24. Aleluia. Obrigado, Senhor, Obrigada, Senhor, por ter feito a terra com o teu poder, por ter feito a terra com o teu poder, firmado o mundo com a tua sabedoria firmado o mundo com a tua e sabedoria estendido os céus com o teu e entendimento. estendido o céu com o teu entendimento. Jeremias 51:15. Aleluia. Eu sei que tu estenderás teu poder, Eu sei que tu estenderás o teu poder, sabedoria sabedoria e entendimento e para me curar. para me curar, E eu não enriqueça através da minha própria sabedoria e entendimento. que eu não me enriqueça através da minha própria sabedoria e Que meu entendimento, coração não seja elevado pelas riquezas mundanas, que meu coração não seja elevado pelas riquezas mundanas, mas que eu humildemente mas que eu humildemente receba a sabedoria receba e sabedoria o entendimento que Deus dá, e entendimento que Deus dá, para que então eu possa ser feito completo para que então eu possa ser feito completa em corpo, em corpo, mente mente e espírito. e espírito. Ezequiel 28:4 e 5. Amém, Jesus. Que os estranhos, E os que os estranhos ou que a mais terrível das nações não venha contra mim, os estranhos e que a mais terrível das nações não venham contra mim, para levantar suas espadas para levantar as suas espadas contra a beleza de minha sabedoria contra a beleza de minha sabedoria e me corrompam, e me corrompam, mas que eu seja envolto na humildade mas que eu seja envolto na e humildade seja coberto pela força da mão da sabedoria e que eu seja coberto pela força da mão da sabedoria única de Deus, única de Deus, para que se cumpram todas as suas promessas de cura. para que se cumpram todas as suas promessas de cura. Ezequiel 28:7. Aleluia. Assim como Daniel, Assim como Daniel, sou presenteado diante do rei, estou presenteado diante do rei, como uma criança sem defeito. como uma criança sem defeito. Sou favorecido Estou e favorecido presenteado em sabedoria. e presenciado em sabedoria. Presenteado em sabedoria. Presenteado em sabedoria, Possuindo conhecimento possuindo conhecimento e rápido no e entendimento. rápido no entendimento. Daniel 1:4. Aleluia. Assim como Daniel e seus amigos, Assim como Daniel, Deus me deu conhecimento e habilidades para aprender, Deus me deu conhecimento e habilidade para aprender, e sabedoria e entendimento para interpretar todos os sonhos e visões. e sabedoria para interpretar todos os sonhos e visões. Daniel 1:17. Aleluia. Todas as questões de sabedoria e entendimento. Em todas as questões de sabedoria e entendimento. Sou 10 vezes melhor do que os mágicos e astrólogos deste reino, Sou 10 vezes melhor do que os mágicos e astrólogos desse reino, pois através de sua força, pois através da sua força, Deus me capacitou com seu espírito Deus me capacitou com seu espírito e curou minha mente. e curou a minha mente. Pai, em nome de Jesus, que nós realmente nos desviemos das iguarias do rei, que nós abramos mão desta mesa de Nabucodonosor e que nós nos entreguemos à água e aos legumes, que nos entreguemos a uma cultura do céu, Aleluia. para que tenhamos essa visitação, assim como Daniel, assim como esses outros irmãos, que discerniam as coisas 10 vezes mais que os outros, que se expuseram àquela cultura da terra. Em nome de Jesus, nós abençoamos e liberamos essa unção sobre esta ministração, sobre essa aula, sobre cada irmão que está aqui e o que vai assistir depois. Em nome de Que nós Jesus. rompamos, ó Pai, confiando que nós, nos expondo a Ti, teremos uma porção que ninguém alcançará, mesmo estando comendo e bebendo a comida do rei. Porque a comida do rei ela é contaminada, meu mas a Deus. comida do céu ela é pura, genuína, e nos traz entendimento, nos traz alegria, nos traz sabedoria e nos potencializa para entrarmos naquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Assim como Daniel
Assim como Daniel, Responderei com sabedoria. responderei com sabedoria. E bom senso àqueles que se dirigirem a mim. E bom senso àqueles que se dirigirem a mim. Daniel 2,14. Com Aleluia. Daniel eu louvo o nome de Deus Louvo o nome de Deus para todo sempre, para todos sempre, pois a sabedoria e o poder pois a sabedoria e o poder pertencem a ele. pertencem a ele. Ele transforma as estações e os tempos. Ele transforma as estações do tempo. Ele destrona os reis e os estabelece. Ele destrói os reis e os estabelece. Ele dá sabedoria ao sábio Ele dá sabedoria ao e sábio conhecimento àquele que tem e entendimento. conhecimento àquele que tem entendimento. Ele revela coisas secretas e profundas. Ele revela coisas secretas e Ele profundas. conhece o que jaz nas Ele trevas conhece que já nas trevas. e a luz habita com ele. E a luz habita com ele. Daniel 2, 20 e 22. Eu te agradeço e te louvo, Eu te agradeço e te louvo. Deus de meus antepassados, Deus de meus antepassados, pois tu me deste sabedoria e força, pois tu me deste sabedoria e força, tu me fizeste saber o que te pedi. porque tu me fizeste saber o que te pedir. Daniel 2, 23. Aleluia. As coisas secretas não me foram reveladas, As coisas secretas não me foram reveladas para mostrar que sou mais sábio do que os outros, para mostrar que sou mais sábio do que os outros, mas elas foram reveladas mas elas foram reveladas para benefício das para pessoas, benefício das pessoas, para que entendam para que entendam o que há em seus próprios o que há em corações. seus próprios corações. Pai, nos leva nesse lugar, Pai, de entendimento, que aquilo que o Senhor trouxer, aquilo que o Senhor revelar, não é para engrandecer o nosso nome, não é para nos colocar como destaque, mas que tenhamos esse entendimento. O que o Senhor nos trouxer de revelação, de entendimento, é para levar pessoas a te conhecer, Sim, Pai. é para levar pessoas a serem livradas das trevas, em nome de Jesus. Sim, meu Que Deus. não toquemos naquilo que é santo, Sim, que não toquemos naquilo que é liberado pelo Senhor, sim, meu que Deus. nós saibamos que a glória é do Senhor. Sim, Pai. Que em nome de Jesus não nos percamos, para que não tentemos dividir a glória, porque o Senhor não a divide com ninguém. Verdade, Jesus. Em nome de Jesus, eu quero abençoar, selar, decretar, ativar nesse lugar, que cada um de nós, por mais sabedoria que tivermos, por mais entendimento que tivermos, teremos a prudência e a sabedoria de não tocarmos na glória, Sim, para que o teu nome seja engrandecido, que saibamos que tudo que o Senhor faz por nós e através de nós sim, é para abençoar, é para liberar, é para sim. ativar pessoas. E se o Senhor não fizer, nós não somos absolutamente É nada. verdade, Em nome de Jesus, que esse entendimento esteja bem firme dentro da minha vida e dentro de cada um. Sim, papai. Em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Amém. Amém. Reis e juízes ouvirão a mim e ao Espírito Santo, Reis e juízes ouvirão a mim e ao Espírito Santo, do Deus que habita em mim. do Deus que habita em mim. Eles saberão que a luz, Eles saberão que a luz, o o entendimento entendimento e a excelente sabedoria e a excelência e a sabedoria estão comigo. estão comigo. Daniel 5,14. Aleluia. Ouvirei a voz do Senhor que clama em minha cidade. Ouvirei a voz do Senhor ficando em minha cidade. Ouvirei a voz do Senhor que Ouvirei, clama em minha cidade. ouvirei a voz do Senhor que clama em minha cidade. Temerei seu nome porque sou sábio. Temerei o seu nome, porque sou sábio. Atenderei à vara Atenderei a vara e àquele que apontá-la para mim. e aquele que apontá-la para mim. Miqueias 6:9. Aleluia. Amém? Amém. Em nome de Jesus, vamos até a página 63. Amém. Glória a Deus. Depois eu mando as fotos em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos Sim. por mais um dia. Queremos Glória estar a na tua Deus. presença e que verdadeiramente o teu sangue seja sobre nós. Em nome de Jesus. Que a sabedoria do Senhor venha sobre nós. O espírito de sabedoria venha sobre nós, para que nós administremos tudo isso que temos para administrar, com uma visão e com entendimento do céu, para que não nos percamos da rota do Senhor, para que não nos percamos das direções do Senhor. Nos traga descanso, nos traga alento, nos traga refrigério, nos traga um lugar de segurança, para que, apesar da guerra, Sim. tenhamos paz. Em nome de Que, Jesus. apesar da guerra, estejamos descansados. Que, apesar da guerra, tenhamos a certeza que esse travesseiro de pedra Sim. nos levará ao bom êxito, para a glória, honra e louvor do teu nome. Aleluia. Guarda nossas vidas, Sim, guarda cada um que está aqui, aqueles que vão Sim, assistir meu depois, Deus. Sim. nossas casas, nossas famílias. Pai, alcança nossos filhos, alcança Sim. nossos pais, alcança aqueles que estão, ó Pai amado, perdidos em trevas, que sejamos esta voz Sim, Pai. a anunciar Sim, meu Deus. aquilo que o Senhor tem preparado para cada um. Sim, Pai. Que sejamos realmente um Neemias a levar Sim. uma atmosfera que Sim. tire e que remova a Sim. miséria e o desprezo. Em nome de Sim. Jesus. Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Está encerrado
Em nome do Senhor Jesus. Até Amém. amanhã.